Trabalhar de casa é o sonho de muita gente, né? Muita gente vira e fala, como seria bom se eu não precisasse pegar 200 metrôs e 3 ônibus e 5 táxis para chegar no meu trabalho, né? Ou então, como seria bom se eu morasse do ladinho do meu trabalho ou então pudesse fazer home office. Olha só, hoje eu vou te contar algumas coisas que acontecem comigo quando eu vou trabalhar de casa, e a maior parte das vezes eu trabalho de casa mesmo. Existem de fato pontos positivos, alguns pontos negativos e alguns pontos que vão depender muito de você para saber se vai funcionar para você ou não, para você trabalhar de casa. Vamos lá, a primeira coisa que você tem que sacar é que quando você trabalha de casa, quando você está na sua casa trabalhando, você tem 100% de responsabilidade sobre o seu tempo e não tem ninguém vigiando ou ninguém ali para te falar para ir trabalhar ou não. E lógico, depende da empresa, né? Tem algumas empresas que pedem para você fazer um login, enfim, e que você tem que contabilizar algumas horas e tem que estar lá naquele momento, naquela hora, para aquela reunião. Beleza. Agora, 90% das vezes é você que vai controlar o seu tempo, é você que vai controlar o que é que você tem que fazer e quando você tem que entregar, especialmente se você está trabalhando de casa, mas o negócio é teu, certo? Ou seja, se você está trabalhando em alguma coisa que não seja uma empresa que tenha uma estrutura para as pessoas trabalharem de casa. Nem toda empresa que dá direito a home office, ou seja, que faz as pessoas terem a permissão de trabalhar de casa, tem toda a estrutura que você precisa ou que seria interessante ter para se trabalhar de casa de maneira efetiva e fazendo resultados do mesmo jeito que se você estivesse no escritório. Agora, o importante você sacar é que quando você está em casa, quando você vai, enfim, focar no seu trabalho, você precisa criar um ambiente que te proporcione isso. Não funciona, pelo menos para mim, não funciona quando eu sento no sofá e tento escrever alguma coisa, tento criar alguma coisa, responder alguns e-mails. Não funciona para mim, por exemplo, quando eu vou para algum lugar que tem muito barulho. Geralmente eu preciso levar um fone de ouvido. E essas coisas eu fui descobrindo ao longo do tempo. Eu fui descobrindo o que funcionava para mim e o que não funcionava. Hoje existe um site que me ajuda muito nessa questão de barulho, ou independente de onde eu tô, sendo em casa, num café, num restaurante, qualquer lugar que eu vá trabalhar, eu ligo esse site quando eu preciso focar 100% e ele me ajuda muito, tá? Ele chama Brain FM, brain.fm, tá? Esse site é fantástico. Eu acho que tem até uma assinatura lá que você paga alguns reais por mês, é um negócio barato, não é caro. E ele tem algumas ondas, eu não sei como é que funciona exatamente a parte neurológica disso, mas você coloca um fone e ele tem um som no fundo, certo? Ou seja, ele fica tocando um som no fundo, mas não é uma música, não é voz falando, nada. É só uma onda sonora que você fica escutando. Parece meio que um barulho, parece meio que como se tivesse assim, um motor ligado, alguma coisa desse tipo. Sabe? Tipo um barulho assim. E você fica escutando aquilo. E eu não sei por que diabo aquele negócio funciona, mas funciona muito bem. Você coloca um fone como aqueles fones que fecham o ouvido, sim, e você foca muito bem. Você foca muito bem. Ele alinha as ondas do seu cérebro, né, as ondas cerebrais, ele alinha com a frequência do som. E isso te dá um poder de concentração muito bom, muito legal. Vale muito a pena você testar. Inclusive eles têm lá, acho que um free trial, você pode testar e experimentar e ver se funciona para você. E se você gostar, você pode colocar a assinatura depois. Agora, quais são então os pontos positivos de se trabalhar de casa? Existem vários, né? Então, alguns que eu não preciso nem citar. O primeiro deles é você estar em casa, certo? Então, você anda dois passos para a direita, você chegou no seu escritório, certo? Então, esse é o primeiro passo. Você pode dormir mais, descansar mais e estar pronto para trabalhar, certo? E por outro lado, esse também é um desafio, certo? Porque você também está a 2 passos da sua casa. Então, a hora que você está cansado, você quer, enfim, vou tomar um café, vou fazer alguma coisa, você tá muito fácil para você sair do esquema de trabalho e voltar para o esquema da sua casa, certo? Então você começa a meio que misturar as duas coisas. Isso é um certo problema. Qual é o problema de misturar as duas coisas? Você nunca sabe se está em casa ou se está trabalhando. Então, tem hora que você está na sua casa e você quer trabalhar, e tem hora que você está no seu escritório e você quer ficar em casa. Ou vice-versa, né? Então aqui em casa, por exemplo, esse aqui é o meu escritório. Quando eu preciso trabalhar, eu venho pra cá. Agora, nem toda vez, eu não sou um cara tão disciplinado assim, para que toda vez que eu vá trabalhar, eu esteja aqui, e toda vez que eu vá, enfim, ficar em casa tranquilo e sem trabalhar, né, no meu horário de descanso, eu saia daqui. Às vezes eu tô aqui e também não tô trabalhando. Enfim, todos esses pontos você precisa considerar na hora de decidir se você quer trabalhar de casa de verdade ou não, tá? Eu posso te dizer que não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que se adapta a trabalhar
a qualquer hora ou no horário que você quiser, tiver definido, mas da sua casa. Eu recomendo que você faça um teste. Experimenta esse áudio que eu falei para você, né, o Brain FM, que é um sistema de áudio que funciona muito bem, e vê o que acontece para você. E experimenta, vê se você consegue se adaptar a trabalhar de casa. Se você não conseguir, existem espaços de coworking, por exemplo, que são muito interessantes para você poder trabalhar num ambiente de trabalho de fato, mas um ambiente onde você escolhe muitas das coisas, ou seja, ninguém ali faz parte da mesma empresa, tá todo mundo ali trabalhando no seu próprio negócio ou na sua própria empresa, mas não necessariamente num ambiente de casa, agora num ambiente de escritório mesmo. Então funciona muito bem também, às vezes eu faço isso, eu vou para um coworking quando eu preciso focar um pouco mais. E essa é a minha recomendação, essas duas dicas especialmente. Se você quiser trabalhar de casa, você pode usar então esse site que eu falei para você, o Brain FM. Se você tiver que trabalhar enfim, em algum momento algo mais focado, você pode até mesmo ir para um coworking ou até mesmo para um café, que funciona muito bem, tá bom? É isso, pessoal. Se você tem alguma opinião sobre isso, se você já trabalha de casa, se você ainda quer trabalhar de casa, mas ainda não trabalhou, não conseguiu mudar, fazer essa mudança, deixa seu comentário aqui embaixo, me diz sua opinião e a gente vai conversando daqui para os próximos vídeos. Valeu, um grande abraço e até a próxima!